Olá, seja bem-vindo ao canal Estudando Emmanuel. Meu nome é Neuber, eu sou um dos colaboradores do canal e hoje vou estar com vocês para o estudo do item Riqueza Moral. Então vamos começar aqui pela introdução. Iniciando, nós pegamos qual o significado da palavra riqueza, né? E aí nós encontramos: riqueza é a situação referente à abundância nas posses de bens materiais, tais como dinheiro e propriedades móveis, imóveis e semoventes, sendo, portanto, o contrário de pobreza. Também se aplica à condição de alguém ter em abundância um determinado bem ou valor. Nós temos aí uma definição bastante materialista, né? Bastante voltada aos bens materiais. Então só fala aí da riqueza material, do que é possível se comprar ou se adquirir aqui no planeta Terra, né? E aí nós temos mais algumas duas definições, duas frases interessantes. A primeira é: adquira primeiro a riqueza moral, que a matéria virá de acréscimo. Isso é uma frase de Lulena no site do O Pensador. E, por fim, no Livro dos Espíritos, na questão 926, faz parte da resposta a seguinte frase: o mais rico é aquele que tem menos necessidades. Já nessas outras duas frases, nós temos aí a presença de um tipo diferente de riqueza, né? Que não é só a riqueza de bens, né? É uma riqueza diferente, a riqueza moral, principalmente na frase de Lulena. E depois uma frase que eu acho interessantíssima, que é essa: o mais rico é aquele que tem menos necessidades. O que menos cria necessidades para si próprio é o mais rico, é aquele que está satisfeito, né? Está amplamente satisfeito, mesmo muitas vezes com poucas posses, mas ele não cria necessidades para si. Bom, gente, agora nós vamos entrar no estudo de fato, iniciando-se pelas obras básicas do Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. É importante frisar, antes da gente começar esse estudo, que na obra básica, a falar de riqueza, riqueza material e riqueza moral, existe bastante conteúdo. Então nós tivemos uma surpresa muito boa, encontramos muita coisa, e mesmo assim não trouxemos na íntegra tudo que nós temos na obra básica sobre riqueza, mas tem bastante conteúdo interessante. Então vamos começar. No Livro dos Espíritos de 1857, nós encontramos aí 4 questões referente à riqueza. Então vamos falar sobre elas. Na pergunta 811, Kardec faz a seguinte indagação: a igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? A resposta que ele obteve foi: não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõem a isso. Aí na 811A, ele continua uma pergunta: há homens, entretanto, que creem estar nisso remédio para os males sociais. Que pensais a respeito? Resposta: são sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das coisas. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Bom, interessante, né? Vamos para a pergunta 812, onde Kardec diz o seguinte: se a igualdade das riquezas não é possível, acontece o mesmo com o bem-estar? Resposta: não. Mas o bem-estar é relativo e cada um poderia gozá-lo se todos se entendessem bem. Porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade e não em trabalhos pelos quais não se tem nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo e é o homem que o perturba. 814. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para provar a cada um
de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. E por último, a pergunta 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Resposta: é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Não, gente, o que a gente tira de lição disso tudo, né? Existem muitas pessoas, muitos filósofos, muitos sábios que acreditam, poxa, nós deveríamos dividir toda a riqueza do planeta entre todas as pessoas, né? E a gente vê aí a espiritualidade dizendo o seguinte, olha, não funciona, não é assim, pelo menos aqui no planeta Terra, no nível de evolução que nós nos encontramos. Por que isso, né? Porque, primeiro, analisando todas essas perguntas, né? Primeiro, nós precisamos das diferenças sociais, né? Das diferenças sociais e culturais para que nós evoluamos, para que nós tenhamos a nossa evolução. Por quê? Muitas vezes as provas que nós devemos passar, elas dependem de uma situação financeira melhor ou pior, né? E nós estamos sujeitos a essa condição para que a gente também evolua. Então faz parte da nossa evolução a nossa condição social. Ter muita condição social, ter muita condição financeira social, ou não, ou ter pouca, né? Então depende bastante disso. Então é importante a gente ver como funciona essa questão, né? E ele fala ali na 816, eu acho muito interessante, que ele fala assim, ó, o rico sofre mais tentações, mas ele também tem mais condições, né, de lidar com isso. E esse é o problema, geralmente o rico ele se preocupa mais com o seu próprio prazer, né, ou com o prazer da sua família, o seu próprio gozo dos bens materiais, e esquece de usar isso em favor dos mais necessitados, né, e esse é um grande problema. Tudo isso a gente vai conversar mais na frente sobre a riqueza moral ao invés da riqueza material, né? Qual a diferença dessas duas e por que a gente está tocando nesse assunto. Por último aqui, o comentário de Kardec, ele coloca: a posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Por quê? Quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder, né? Então é bacana o comentário de Kardec fazendo um resumo dessa maneira que a gente também tinha feito agora sobre essas questões, né? Então, quanto mais rico e poderoso, mais obrigações tem de cumprir o espírito, né? E é importante a gente ver isso. E ele fala aqui, ó, Deus experimenta o pobre pela resignação. O que é resignação? É a condição de aceitar, não é, a sua condição e seguir em frente, e ter fé e aguentar, né, a sua prova, o seu motivo aí de sofrimento, né? E o rico pelo uso que faz dos seus bens, quer dizer, como é que você usa tudo aquilo que você tem? Nós vamos ver agora no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos entender que nós somos apenas usufrutuários, né? Então vamos em frente. No próximo slide, nós começamos a ver o Evangelho segundo o Espiritismo de 1863. No capítulo 16, item que fala sobre a desigualdade das riquezas, nós temos o seguinte no item 8. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procuram resolver, quando se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples, é que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Há ricos e pobres por quê? Deus sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Vemos aí, gente, como Kardec, tanto no Livro dos Espíritos, em relação àquelas questões que nós já vimos, aí no Evangelho segundo o Espiritismo,
coroa esse assunto dessa maneira, né? Nos colocando aí que não é possível a igualdade de riquezas, por enquanto, e é importante falar que a gente tem a questão das provas, né? Tanto as provas materiais, provas em relação à pobreza, quanto as provas em relação à riqueza, né? São provas diferentes e necessárias ao nosso nível espiritual. Nós precisamos passar por cada uma dessas provas. É interessante dizer sobre o que nós lemos em relação ao Livro dos Espíritos, que cada um tem as suas aptidões, né? E se nós pudéssemos e conseguíssemos trabalhar com aquilo que nós gostamos, com aquilo que nos dá prazer, sempre pensando em ajudar ao próximo, a fazer algo de bom por alguém, talvez nós seríamos muito mais felizes, né? Muitos de nós, hoje encarnados, trabalhamos por obrigação, porque nós temos de adquirir os bens materiais para a nossa sobrevivência e assim por diante. Quem tiver interesse e curiosidade no Livro dos Espíritos, existe um capítulo chamado A Lei do Progresso. E nela se fala, né? O homem sempre faz algo para estar melhor, e isso faz parte do progresso. Então não é que nós não devemos querer a riqueza, nós devemos procurar nossa melhora, e quando tivermos a riqueza, seja ela qual for, que nós usemos em favor dos nossos semelhantes, né? Vamos para o próximo slide. Agora nós vamos no próprio capítulo 16, na Instrução dos Espíritos, item 2, Emprego da Fortuna. Lá dentro, no item 11, Cheverus, em Bordeaux, 1861, que é um espírito dos que ajudaram na composição do livro, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz o seguinte: não podeis servir a Deus e a Mamon, guardai bem isso. Vós que sois dominado pelo amor do ouro, vós que venderíeis a alma para enriquecer, porque isso poderia levar-vos acima dos outros e proporcionar-vos o gozo das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentirdes, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apresse-vos em sacudir o jugo que vos esmaga, pois Deus, justo e severo, vos perguntará: que fizeste, econômo infiel dos bens que te confiei? Empregaste essa poderosa fonte de boas obras unicamente na tua satisfação pessoal? Mas qual é então o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução deste problema, pois nelas está o segredo da boa aplicação das riquezas. Olha que bacana o que Cheverus vem nos trazer nesse item, né? O Cheverus, não sei como se pronuncia o nome desse espírito. Bom, vamos lá. Ele diz aqui, né? Não dá para servir a dois deuses, né? Entre aspas, vamos dizer assim. No Evangelho segundo o Espiritismo a gente tem essa citação: não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, não podemos nós servirmos a Deus e ter também a questão material tão forte, tão acirrada em nosso peito, em nosso coração, em nossa cabeça, em nossa mente, e buscar ser rico para nos satisfazer e buscar amar ao próximo para satisfazer a Deus, né? Então não tem jeito, a gente tem que escolher um lado. E ele nos coloca aqui como que a gente tem que empregar, então, a fortuna, o dinheiro, né? E tá ali, ó, amai-vos uns aos outros. Foi um dos mandamentos que Moisés nos trouxe no Primeiro Testamento, e depois Jesus sintetizando todos os mandamentos em dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Amai-vos uns aos outros. Tá aí a solução, né? Quando nós amamos ao próximo, nós empregamos tudo, não só o dinheiro, mas a nossa inteligência, o nosso carinho, a nossa atenção, tudo que nós temos em favor do próximo, né? Vamos para o próximo slide. Como eu disse, nós temos bastante questões dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo sobre essa questão de riqueza. Então vamos lá. No capítulo 16 ainda nas Instruções dos Espíritos, a gente tem o item 1, a verdadeira propriedade, que ele se resume em item 9 e 10, esse item verdadeira propriedade, né?
Primeiro nós vamos ver o item 9, que foi Pascal, em Genebra, 1860. Nos diz o seguinte: o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo, o que ele encontra ao chegar e o que ele deixa ao partir. Goza durante sua permanência na terra, mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto, e não a posse real. Continuando no item 9 mais embaixo, ele diz: nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Bom, gente, aqui a gente vê claramente a divisão, né, entre os bens materiais e os bens morais. Então nós vemos aqui, ó, tudo aquilo que nós podemos levar conosco após a morte, após o desencarne, é nosso de fato. E o que nós podemos levar? Nós podemos levar tudo que nós aprendemos, nós podemos levar o carinho dos nossos semelhantes, aqueles que nós conseguimos fazer algo em prol deles, né? Nós levamos a gratidão àqueles que nos ajudaram, que nos apoiaram, que nos deram todo o apoio nos momentos difíceis e que comemoraram conosco nossas vitórias também, né? Então tudo aquilo que é sentimental, tudo aquilo que é relacionado ao espírito, né, ao nosso crescimento enquanto espíritos, nós vamos levar conosco. Aquilo que é material, nem mesmo o corpo irá, né? Até o corpo que nós temos é emprestado para que nós possamos viver neste planeta, né? Então é bem interessante essa questão. Vamos seguir adiante. Agora nós vamos falar do próximo item, que é o item 10, no mesmo capítulo. O espírito que deu essa declaração se chamava somente de M, né? Não deu seu nome. M, um espírito protetor, em Bruxelas, 1861. No item 10 ele diz o seguinte: os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Pertencem tão pouco ao homem, como propriedade individual, que Deus frequentemente frustra todas as suas previsões, fazendo a fortuna escapar daqueles mesmos que julgam possuí-la com os melhores títulos. Gente, mais uma vez, vai no mesmo sentido, né? De olha, o que nós temos não é nosso, é tudo emprestado, né? Muitos podem se perguntar, poxa, mas aí perde o sentido da vida, né? Eu perco o sentido da vida, se eu não trabalho para ter dinheiro, para comprar as coisas, para melhorar, perde o sentido da vida. E é exatamente nisso que entra a questão da riqueza moral e a riqueza material, né? A riqueza material, ela é precisa, lembremos da resposta lá do começo da introdução, mas rico é o que menos necessidades tem, menos necessidade cria. Então nós temos, se nós tivermos o necessário para viver bem, para ajudar ao próximo, etc., nós seremos ricos, né? Então eu acho que bate muito no sentido de qual o sentido da vida, de trabalho, de correr atrás dos bens materiais, se esses bens são empréstimos que vão ficar aqui, né? Muitos falam, deixar para os meus filhos e tal, mas os seus filhos têm as próprias missões, os próprios trabalhos que eles têm de desenvolver para ter os seus bens, né? Então é bastante interessante a gente fazer algumas reflexões nesse sentido. Vamos para o próximo slide. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo, falaremos do item 14, desprendimento dos bens materiais, aí já com o espírito Lacordaire. Lacordaire, que é um grande espírito, de uma sabedoria muito grande. Ele falou em Constantinopla, na Argélia, em 1863. Vamos ver o que ele fala aqui. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-se inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros.
A fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte despoja ele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isso. Deus vos emprestou e tereis que restituir, mas ele vos empresta sob a condição de que, pelo menos o supérfluo, reverta para aqueles que não possuem o necessário. Resumirei dizendo: aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como numa prestação de contas de tutela. Pessoal, é bem forte, né? A mensagem de Lacordaire. E ele nos fala aqui do apego aos bens terrenos. Veja que o problema não está em possuir, está em o apego que você tem, como você considera e o valor que você dá aos bens materiais em detrimento dos bens morais, né? Olha que interessante. Então você vê, muita gente realmente destrói as faculdades afetivas em função das coisas materiais, né? São pessoas que preferem trabalhar e adquirir e guardar e investir e multiplicar os bens materiais, deixando de lado a família, os filhos, a atenção, né, com o marido, com a esposa, com os filhos, com a família, com os pais e assim por diante, né? E ele diz aqui uma coisa interessante também, ó: Deus vos emprestou e tereis de restituir. Mas ele vos empresta sob a condição de que pelo menos o supérfluo reverta para aqueles que não possuem o necessário. Então, pelo menos aquilo que nos sobra, nós deveríamos reverter para quem não tem nem mesmo o necessário para viver. Não é? É uma grande lição aí trazida a nós no Evangelho segundo o Espiritismo por Lacordaire. Vamos continuar. Agora nós entramos de fato nos livros de Emmanuel. Nós vamos começar um estudo no livro Alma e Coração, de 1969. Na página 51, o item se intitula Riqueza. É um texto maiorzinho, mas nós vamos dissecá-lo aqui. Vamos lá. Mais ou menos ali no andar do texto, ele diz o seguinte: no entanto, embora reconheçamos que o dinheiro se erige por agente de apoio e consolação, não te disponhas a conquistá-lo impensadamente. Em muitas ocasiões, anseias entregar-te à prática do bem e pedes para isso que o Senhor te cumule com as reservas de ouro e prata. Contudo, qual acontece com qualquer conjunto de conhecimentos coordenados para os objetivos superiores da vida, altruísmo e beneficência reclamam começo e preparação. Bom, o que Emmanuel nos diz aí? O dinheiro em si, ele não é ruim, ele não é mau. Ele é um agente de apoio e consolação. Olha que bacana isso. E ele fala o seguinte: não te dispõe a conquistá-lo impensadamente, ou seja, eu vou pedir a Deus para me dar dinheiro, eu vou usar de qualquer meio não muito correto para adquirir dinheiro, para que eu possa ajudar o próximo. E ele diz aqui, ó: contudo, qual acontece com qualquer conjunto de conhecimentos coordenados para os objetivos superiores da vida, o altruísmo, que é o quê? É pensar primeiro no outro para depois pensar em si, né? E a beneficência reclamam começo e preparação. Então, é devagar que nós aprendemos a fazer isso. Então, muitos de nós, por mais que nós falemos, eu gostaria de ter dinheiro para ajudar ao próximo, nem sempre nós estamos preparados. Será que o próximo que nós queremos ajudar primeiro não seja nós mesmos? Não é? Vamos para o próximo item aqui embaixo. E ele nos diz: quantos se apoderam do dinheiro sem se matricularem na disciplina da renúncia e da bondade? Nada conseguem para si mesmos senão o martírio dos avarentos que ressecam no próprio ser as fontes da vida. Aqui ele nos diz o seguinte: muitos espíritos
se matriculam, né? Pedem para ter uma vida abonada, uma vida com dinheiro suficiente, sobrando para ele. E muitas vezes ele morre no martírio dos avarentos, que é aquilo, eu vou embora, eu vou morrer, eu vou deixar tudo aqui e eu não tenho como usar esses bens e esse dinheiro que eu acumulei durante toda a minha vida. Então é muito triste essa condição que muitos se encontram, né? Próximo, fortuna, tanto quanto ocorre ao poder e à autoridade, para beneficiar efetivamente, roga equilíbrio e orientação. Além do mais, se aspiras a contar com possibilidades de ser útil no ideal de abençoar e elevar, auxiliar e servir, urge não esquecer que todos nós, indistintamente, fomos dotados por Deus em todos os climas sociais e em todos os recantos da terra com as riquezas infinitas do amor, no tesouro vivo do coração. Bom, aqui Emmanuel nos fala um pouco sobre a fortuna, na verdade, sobre a riqueza moral, né? E ele diz aqui, ó, você quer realmente ter as possibilidades de ser útil, de abençoar e elevar alguém, de auxiliar e servir? Ele fala, não se esqueça que todos nós fomos dotados por Deus por riquezas infinitas do amor. Essa riqueza que nós temos, o amor dentro de nós, dentro do nosso coração, esse é realmente inacabável, né? Ele nunca vai se extinguir, ele sempre vai existir, nós sempre teremos o suficiente para nós e para darmos a quem quer que seja. Então essa é uma das grandes riquezas morais, né? É o amor ao próximo, é querer fazer o bem, né? Vamos continuar, vamos para o próximo livro agora. No livro Bênção de Paz, de 1971, no item 15, a gente tem o nome do item Ante o Mundo Espiritual, e nós começamos com uma passagem de Paulo, no 2 Timóteo, capítulo 6, versículo 19, que diz: que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. E aí Emmanuel nos elucida da seguinte maneira: Paulo quer dizer que a criatura humana, em se desvencilhando da armadura física pelo trânsito da morte, se aspire a conquistar os planos superiores no rumo da imortalidade vitoriosa, precisa transportar consigo as riquezas do mundo, do espírito, auridas no estudo e no trabalho, no mérito das boas obras e no alto aprimoramento. De vez que sem esses requisitos, conquanto desencarnada, permanecerá gravitando em torno das vicissitudes terrestres à espera de novas encarnações. Isso aqui é muito sério, isso aqui é muito bacana da gente estudar. Veja bem, ele nos diz o seguinte: quando nós desencarnamos, olha que interessante, nós devemos transportar conosco as riquezas do espírito, auridas, ou seja, conseguidas como? No estudo e no trabalho, no mérito das boas obras e no alto aprimoramento, na reforma íntima, olhando para nós e querendo melhorar. É assim que nós conseguimos evoluir. Vamos lá. Isso é o que nós devemos levar para que nós possamos ser felizes, né? Evoluir e ser felizes. Aí ele diz o seguinte: de vez que sem esses requisitos, conquanto desencarnada, a alma permanecerá gravitando em torno de vicissitudes terrestres. O que é isso? É aquele espírito que desencarna, mas que ele continua na casa dele, querendo usufruir dos bens materiais que ele guardou, que ele conquistou, que ele conseguiu ao longo da vida dele, da última vida dele. Então ele fica ali ligado aos bens materiais, ao carro dele, à casa dele, ao dinheiro que ele tem no banco, ao cofre, aqueles bens materiais que ele adquiriu. Olha só o que ele nos coloca aqui. Conquanto desencarnada, permanecerá gravitando em torno de vicissitudes terrestres. E ele fica ali pedindo a Deus nova reencarnação, para que ele esteja próximo aos bens materiais. Então veja, gente, como sofre um espírito que desencarna apegado aos bens materiais. E todos nós somos um pouco apegados, sim. E é exatamente por isso que nós devemos estudar e fazer reflexões a esse respeito, para que nós possamos nos desapegar um pouco desses bens. Porém, já no item 32, ele nos diz o seguinte:
descerra o coração para o grande entendimento. Aquele que julgas como sendo o mais rico, diante da realidade, será provavelmente o mais pobre, tanto quanto o que se te afigura o mais feliz, seja talvez o mais infortunado. Olha só, gente, que bacana. Nós, às vezes, conhecemos pessoas que têm muitos bens materiais, que são ricos, né? E talvez eles sejam os mais pobres. Em que sentido? Nas riquezas morais, não é? Nas riquezas morais, no que eles vão de fato levar com eles após o desenlace, o desencarne do corpo físico. Então isso é importante para nós. E muitas vezes aquele pobre que nós vemos passando dificuldade na vida seja um espírito muito mais evoluído do que nós, e muito mais evoluído do que os ricos, né? Aqui cabe, obviamente, lembrar da frase de Jesus: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Vamos então continuar para o próximo livro. No livro Rumo Certo, de 1971, também encontramos 2 itens falando sobre a riqueza. No item 4, denominado Prova da Virtude, temos a seguinte colocação: a riqueza material é chamada na Terra a provas características. Quando se não associa ao trabalho e ao progresso, à educação ou à beneficência, perde nos exames da vida, rebaixando-se à condição de avareza. Veja bem, ele nos coloca então, a riqueza material, ela existe como prova para muitos espíritos, lidar com essa riqueza material. E ele diz aqui, ó, quando você não associa a riqueza material ao trabalho, ao progresso, à educação ou a fazer o bem para alguém, a beneficência, em ser bom para as pessoas, ela perde, né? Ela faz com que você se rebaixe à condição de avareza, né? É o egoísmo, é o orgulho, é a avareza, o amor aos bens materiais. Já no item 30, se denomina dinheiro amigo, nos dizem o seguinte: sempre que se nos fixe a atenção no dinheiro, reflitamos nas aflições que ele pode suprimir. Medita em teu saldo financeiro, ainda que mínimo, transformado no socorro ao enfermo ou na alegria de uma criança. Emmanuel nos diz aqui, sempre que nós pensamos no que nós temos, no que nós queremos ter, no que nós estamos buscando, lembrar-nos das aflições que esses bens podem suprimir, podem ajudar a desfazer, as aflições em que nós podemos atuar com os bens materiais para diminuir as aflições nos outros, né? E ele fala aqui, medita no teu saldo financeiro, ainda que mínimo, transformado no socorro ao enfermo ou na alegria de uma criança. Então nós nunca devemos esquecer, né, que os nossos bens materiais, o nosso saldo financeiro, as nossas finanças devem ser revertidos também para trazer alegria, para secar lágrimas, não é verdade? Vamos continuar então para o próximo livro. No livro Sinal Verde, de 1971, no item 19, nos compromissos do trabalho, nós temos o seguinte: nunca se envergonhe, nem se lamente de servir. Enriquecer o trabalho profissional, adquirindo conhecimentos novos, é simples dever. Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida, sem mobilizar expedientes de adulação. Em matéria de remuneração, recorde, quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve trabalhar. Bom, Emmanuel nos coloca aí já diante dos nossos trabalhos, né? Do trabalho que nos rende a condição de sobreviver, não é? E ele nos diz aqui, ó, não se envergonhe nem lamente de servir ao próximo, de servir ao chefe, de servir à empresa que você trabalha, né? É necessário que nós sirvamos. Diz também da nossa necessidade de adquirir novos conhecimentos. Olha que bacana, de sempre estudar, sempre tentar ser melhor em tudo que nós fizermos, né? Nas nossas profissões aqui no planeta. E ele fala aqui, ó, faça o seu trabalho de maneira correta, né? Colabore com a chefia, sem mobilizar expedientes de adulação, ou seja, também você não precisa adular
né, o seu chefe. Você não precisa, nós chamamos isso aqui no planeta de puxar o saco, né? Nós não precisamos disso, né? Temos de trabalhar com a nossa honra, com o nosso carinho, com a nossa atenção de maneira correta, não é? E ele diz ali, ó, em matéria de remuneração, recorde, quem trabalha tem que receber, e quem recebe também tem que trabalhar. Então, ele fala aqui para nós um pouquinho da justiça, né? E é da lei de causa e efeito. Quando nós trabalhamos, nós recebemos. Quando nós recebemos, nós temos de trabalhar, não é? Então é interessante, aí ele fala da justiça dentro do trabalho, no compromisso do trabalho. Uma mensagem muito bacana de Emmanuel. Vamos para o próximo item. Bom, nós temos um livro chamado Entrevistas, de 1971, no qual Chico Xavier foi perguntado e respondeu algumas perguntas. E desde o começo ele nos diz que Emmanuel sempre está ao lado dele, né? Por isso nós trouxemos aqui não só a sabedoria do nosso caro e saudoso Chico, mas também de Emmanuel, né? Na pergunta 6, os avarentos e a missão do dinheiro, se chama pergunta, foi feita a seguinte pergunta ao Chico. Nosso Chico Xavier, nós variamos muito no estilo das perguntas porque sabemos que é necessário e oportuno levar ao grande público uma autêntica lição, principalmente de humanidade. Daí então a pergunta que se faz agora. Como é que o mundo espiritual encara a situação dos avarentos na Terra? Chico nos responde. Os avarentos, os sovinas, realmente são espíritos doentes, né? Emmanuel costuma dizer, a criatura que amontoa os recursos materiais sem nenhum proveito no trabalho, na educação, na beneficência, no socorro em favor dos semelhantes, está desequilibrada. Quem assim procede está doente e, de certa forma, na próxima reencarnação enfrentará o resultado desse desvio da realidade. Lá embaixo no texto ele continua. Devemos compreender os que desfrutam a riqueza material como administradores dos bens de Deus. E tantos deles se fazem nossos benfeitores, criando trabalho, estimulando a caridade, auxiliando a educação, fundando escolas, protegendo crianças desamparadas, salvando enfermos desprotegidos. Gente, é interessante que essa resposta do Chico bate com tudo aquilo que a gente vem estudando até aqui, né? Então ele fala, são espíritos doentes aqueles que amontoam os bens materiais sem proveito nenhum. E veja que quando ele fala sem nenhum proveito no trabalho, educação, beneficência, no socorro dos semelhantes, bate com o que nós vimos em mensagens anteriores de Emmanuel, não é? Então o dinheiro mal aplicado, guardado, aglomerado, amontoado, sem nenhum objetivo nobre, né? E ele diz aqui, ó, quem assim procede, na próxima encarnação enfrentará o resultado desse desvio da realidade. Provavelmente virá em condições paupérrimas para sentir na pele, né, o que é não ter condições, né? E ele diz aqui daqueles que muitos dos ricos que têm essa condição de ajudar e ajudam a humanidade atendendo aí a lei de progresso, né, para todos nós. Vamos ao próximo item. Opa, já é a conclusão. Eu sempre me esqueço da conclusão. Primeiro item que nós conseguimos levantar aí. Necessidade de diversidade de condições sociais para crescimento mútuo e oportunidade de provas das nossas diversas necessidades. O que eu quero dizer com esse item, tá, gente? Nesse item 1 a gente percebe, desde do estudo do Livro dos Espíritos até aqui, que as diferenças sociais elas são necessárias, as condições sociais diferentes são necessárias. Existem muitas provas que somente na dificuldade financeira é que nós podemos ser submetidos a elas. Assim como provas que só na riqueza nós poderemos respondê-las, né? Então é importante a gente perceber e entender que a justiça divina faz uso das diferenças sociais para nos melhorar.
Segundo item da conclusão, o que é realmente nosso? O que é realmente nosso, né? Nada. Material? Nada. Nada é nosso. Nada é nosso. Ah, eu comprei uma casa, minha casa. Não. A casa é do planeta, a casa é da sociedade, a casa é material. Você vai desencarnar e a casa vai ficar aí. E aí, se você não educar bem os seus filhos, os seus herdeiros, eles vão brigar por causa desse bem material. Né? A realidade é essa. Nós vemos diversos casos assim. Nós temos casos de que pais desencarnados, já ouvimos, né, relatos de pais desencarnados reclamando: poxa, eu dei tudo aos meus filhos e hoje eles lembram de mim somente pelos bens materiais, não como o pai, né? Não como provedor, não como um pai carinhoso, um pai amoroso. Eles lembram de mim somente quando eles lembram dos bens materiais. Triste isso, né? Então é importante. O que é realmente nosso e qual o valor que nós damos para isso, certo? Item 3. É necessário preparo e obstinação para empregar bem os dotes materiais. Esse item da conclusão vai direto à mensagem que nós lemos lá atrás, né, que nós estudamos lá atrás de Emmanuel, quando nos diz que não é simplesmente ter o dinheiro e fazer, é necessário preparo. E como nós nos preparamos? Conscientizando-nos do verdadeiro valor dos bens materiais e dos bens morais. Né? Então é importante que nós saibamos e tenhamos muito claro em nossos corações e nossas mentes qual o valor do dinheiro e qual o valor dos bens morais, né? Do aprendizado, todos os bens morais, enfim. Vamos ao próximo item, item 4, caridade moral e caridade material, assunto para um próximo estudo. Bom, gente, esse é caridade moral e caridade material. Assim como existe a riqueza material e a riqueza moral, existe também a caridade, a doação dos bens morais e dos bens materiais. Isso é um assunto para um próximo estudo, né? Eu acho bacana a gente citar aqui para que nós pensemos assim, como eu posso fazer a caridade usufruindo dos meus bens materiais, daquilo que eu tenho de material e daquilo que eu tenho de moral, né? Por último, a verdadeira riqueza. Bom, nós sabemos aí então qual que é a verdadeira riqueza? É a riqueza material ou a moral? É a riqueza moral, né, gente? É o que nós aprendemos, o que nós aglomeramos de experiências e aquela que nós levaremos quando nós formos embora, né? Quando nós desencarnarmos dessa passagem que nós estamos tendo aqui na Terra agora. Então, que nós consigamos nos enriquecer, mas da verdadeira riqueza, da riqueza moral, né? Que nós possamos aí acumular bens morais para levar conosco. Gente, esse era o recado que a gente tinha para vocês. A gente agradece muito a participação, a paciência de vocês para assistir, para acompanhar esse estudo e esperamos vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.